Mas hoje nós vamos falar a respeito do relacionamento entre irmãos. Não há como se dizer cristão se nós não temos um relacionamento fraternal, se nós não temos um relacionamento com os nossos irmãos. Nenhuma pessoa pode dizer, eu não preciso de ninguém. Se essa pessoa fala isso, ela já está indo contra o que Deus falou lá no início, na criação. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Então não é bom que os irmãos vivam desunidos, fora do contexto bíblico. Nós não somos ilhas. E eu quero ler um texto, eu acho que vocês já ouviram várias vezes, mas enquanto a igreja não começar a praticar, nós vamos ter que, falar mais e mais vezes a respeito do assunto. Então, e quando eu falo igreja, eu me incluo. Eu estou me incluindo. Eu sou igreja com vocês, amém? Então, nós precisamos começar a praticar. Mateus 22, 34 a 40. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Depois destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando os doutores da lei quiseram experimentar Jesus, que eles estavam, vamos dizer assim, cutucando Jesus. E eles vieram com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus responde: amar a Deus sobre todas as coisas. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive as nossas emoções, porque Jesus diz, é de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Nós devemos amar a Deus acima da nossa razão. As pessoas costumam dizer que nós crentes somos fanáticos. Já falaram isso para vocês? Já, né? Mas nós devemos ser fanáticos, sim. Por Deus, sim. Por Jesus, pelo Espírito Santo, nós devemos ser fanáticos. Porque nós devemos amá-lo acima da nossa razão. Nós devemos perder a razão por Deus. Acima da nossa vontade. Quantas vezes eu ouço as pessoas falarem assim: ah, mas Deus respeita a minha vontade. Ele me deu o livre-arbítrio, Ele respeita a minha vontade. E é verdade, Deus respeita a nossa vontade. Mas nós invertemos o polo. Não é Deus que precisa respeitar a nossa vontade. Somos nós que precisamos respeitar a vontade de Deus. E quando nós fazemos isso, quando nós alegamos que Deus nos deu livre-arbítrio e respeita a nossa vontade, geralmente nós estamos fazendo uma coisa errada. E é uma forma de a gente justificar o erro. Mas veja, Ele deu sim, Ele respeita a tua vontade, Ele respeita teu livre-arbítrio, porque Ele é perfeito. E Ele não invade nada. Ele é um gentleman. Mas nós recebemos tudo dEle. E se nós queremos chamá-lo de Pai, como nós vamos ver à frente, quem quer chamar a Deus de Pai é aquele que quer fazer a sua vontade. Quando Jesus estabelece essa verdade, Ele já está ali compilando todo o ministério dele. Ele botou nesse versículo tudo o que ele veio fazer aqui na terra: religar o homem a Deus, amar a Deus, e ajustar o relacionamento entre os irmãos, amar o seu próximo. E é impressionante porque os doutores da lei, eles perguntam qual é o maior. E Jesus não fala só amar a Deus. Ele diz, tem um segundo semelhante a esse. Quando Jesus diz isso,
ele está dizendo que tem o mesmo valor. Amar a Deus e amar ao próximo está com o mesmo valor para Jesus, porque é semelhante. E quando ele, mais adiante, em um outro texto de Lucas 10, 29, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus inicia uma parábola. Eu acho que todos aqui frequentaram a escola bíblica e sabem a parábola do bom samaritano. Jesus começa a relatar o que aconteceu com aquele homem. Ele andava pelo caminho, foi assaltado, ele foi espancado, ele foi roubado e foi deixado, a Bíblia diz, meio morto, à beira do caminho. Passou por ele um sacerdote, mas o sacerdote passou ao largo, de longe, não acudiu. Passou também um levita, o levita também não acudiu. Por terceiro lugar passou um samaritano, e o samaritano era tido como a pessoa que não fazia as coisas tão corretamente. Mas ele parou e ele socorreu aquele homem, atou as feridas, deitou o azeite, deitou o vinho, pôs no seu cavalo, levou para uma hospedaria, pagou a hospedagem e ainda deixou mais dinheiro para o hospedeiro. Se você precisar de alguma coisa, eu volto e pago. Deixou essa instrução para o hospedeiro. E aí Jesus pergunta a ele, Lucas 10, 36 a 37. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Quando Jesus diz isso, quando Jesus conta essa parábola, essa história, ele está ensinando para nós que o nosso próximo são todas as pessoas que nós encontramos pelo caminho. E às vezes essas pessoas estão meio mortas. Por que meio mortas? Elas têm a vida na carne, mas elas não têm a vida no espírito. Elas não têm Jesus. Então, nós, igreja, nós precisamos fazer o papel do samaritano. Nós devemos tirar essa pessoa da beira do caminho e curar as suas feridas. As pessoas, elas são meio mortas, porque na verdade elas têm o DNA de Deus. Elas são semelhantes ao Senhor. Elas foram criadas à imagem e semelhança do Senhor. Mas elas só têm a essência de Deus. Só têm esse DNA. Quando elas aceitam a Jesus, elas recebem o Espírito Santo, elas se tornam seres viventes, espírito viventes. Por quê? Porque nós somos um espírito, nós habitamos num corpo e temos uma alma. Quando aceitamos Jesus aqui, essas pessoas que aceitaram hoje, vocês que aceitaram hoje, vocês receberam um espírito vivente. Só que muitas vezes, a igreja, que deveria fazer esse papel, ela fecha as portas. Fecha as portas para as pessoas, para aqueles que estão à beira do caminho. Esses dias nós tivemos uma situação, eu e Gabriel, e nós ficamos sem saber exatamente como conduzir aquela situação. Nós oramos ao Senhor, buscamos ao Senhor e pedimos uma resposta. Pedimos que Ele nos dissesse como agir naquela circunstância. O que fazer? Alguns dias depois, o nosso filho, ele escreve rap, ele cantou aqui para vocês hoje. Ele disse: mãe, olha esse poema. E quando ele começou a recitar aquele poema que ele fez, era a resposta das nossas orações, era Deus falando conosco. E eu quero compartilhar com a igreja
o que Deus nos respondeu. Por gentileza, o vídeo. Motivado por abaixo-assinado no plenário, na graça não é mais emissário, parece um funcionário. Pela causa determinada, mas só causa mais estrago. Não seja otário, Nárnia não existe, pra tu tá tão preocupado de quem sai dentro do armário. Com boicote de boticário e parar com a parada gay, não sei o que aconteceu. Querendo crucificar alguém que desfilou com a cruz, parece que esqueceu. Não só eu, nem só você, mas foi por ele que Jesus morreu. Por ele viveu, continua vivendo. Perdoar é complicado, eu entendo. Mas se ele já liberou dizendo, perdoa-as, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas o ódio vem mais fácil do que o amor. Zombar da cruz é errado, e Jesus odiava o pecado, mas ele amava o pecador. Então vá com mais amor, e não tão feroz, em distorcer o que ele ensinou para nós. Jesus é o próprio verbo, ele não precisa de orgulho cego como porta-voz. Sem atadura e sem nós, insista em seguir a Bíblia 100%, arrisca o testamento, e para de procurar versículos soltos sem fundamento para provar o seu argumento. Segue, é tão simples o mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo, e como vemos, Jesus pregava o amor, então ame mais e julgue menos. Para mim, um cristão de sucesso não é por grana que eu meço. Com dor, confesso até que detesto falar desse horror. Minha conquista é não sair de dentro polêmica e nem julgamento, e eu peço que do meu olhar eles vejam 100% amor. E se eu pudesse ter 1 minuto na TV para falar com toda a nação, como um cristão, de todo o coração, para todo LGBTV, uma palavra para descrever toda a minha indignação, eu ia dizer do mais fundo do meu ser: perdão. Foi isso que nós recebemos vindo do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus não diz, ama somente ao teu irmão. Ele diz, ama o teu próximo. Ama a qualquer pessoa. Porque essa é a extensão do amor de Deus. Deus vive, Ele habita no Espírito. E Ele habita no Espírito daqueles que têm a Jesus. Mas o DNA dele, a essência dele está em todo ser humano. E todo ser humano, ele é alvo do amor de Deus. Então nós não podemos dizer que nós amamos aos irmãos e está tudo bem. Nós devemos amar ao nosso próximo. E agora você sabe que o teu próximo é todo mundo. Todo mundo que você cruzar pelo caminho. Inclusive aqueles que você não concorda com as atitudes. Esse é teu próximo. Inclusive aquele que você muitas vezes critica, eu critico, eu falo mal, esse é meu próximo. Então nós não podemos escolher a quem amar, porque Deus não escolhe. Por isso os mandamentos são semelhantes, porque se você ama a todas as pessoas, você ama a essência de Deus nela. Amém? E por isso também o homem pode dominar toda a natureza, mas ele não pode dominar outro ser humano. Se o homem tentar dominar, ter domínio sobre outra pessoa, isso é um poder que Deus não lhe deu. Porque ele vai querer ter o mesmo poder de Deus. Por quê? Porque a pessoa tem a essência de Deus. Se eu exerço domínio sobre uma pessoa, eu estou tentando exercer domínio sobre a essência de Deus. Eu não posso. Nós temos domínio sobre toda a natureza, toda a vida animal. Nós temos domínio sobre toda a criação. Mas nós não temos domínio. Nós não queremos, não podemos, não devemos dominar. Nem pai dominar filhos, nem filhos dominarem os pais, nem marido a mulher, nem a mulher ao marido, nem ao menos o patrão sobre o empregado. Eles têm um contrato de trabalho, não um contrato de domínio. Nós precisamos entender que se nós fizermos isso, nós estamos usurpando o lugar de Deus. Todo aquele que quiser exercer domínio sobre qualquer outro ser humano, ele quer exercer o lugar de Deus. Amém? Mas nós temos ainda a continuação aqui. Esse é o primeiro ponto que nós já falamos. Quem é o seu próximo? Agora nós vamos falar quem é o seu irmão. Porque nós devemos amar ao próximo, devemos amar ao irmão. Mateus 12, 46, 50. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo.
Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E este, estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, irmão é aquele que faz a vontade de Deus. Quando você traz o próximo para Cristo, ele se torna teu irmão. E ele se torna herdeiro com você, comigo, de todas as coisas que Deus deixou para nós, que Deus já nos deu. Ele se torna um herdeiro, ele se torna um filho. E nós precisamos, então, como igreja, fortalecê-lo para ele fazer a vontade do Pai. Amém? A igreja está aqui para abençoar. Jesus, no caso da mulher adúltera, ele nos ensinou algo muito precioso. Quando trouxeram ela para que ele apedrejasse, ele disse assim: quem não tem pecado? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém apedrejou. Jesus pergunta: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ela disse: foram todos embora. Então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus ensina a nós algo muito valioso para a igreja. A igreja tem o perdão nas mãos. A igreja tem o poder de condenar e de perdoar. Porque Jesus diz assim: se não tem ninguém, se a igreja não te condena, eu também não te condeno. Vá, mas não peques mais. Ele fortaleceu, porque ele ofereceu o perdão, e ele deu a instrução: não faça mais. É assim que nós devemos agir como igreja. É assim que nós devemos proceder. Nós não podemos acusar, nós não podemos trazer o jugo da acusação sobre a vida do nosso próximo, do nosso irmão. Mas nós devemos liberar o perdão, não acusá-lo. Mas mesmo sendo meu irmão, eu posso não amá-lo? Em 1 João 4, 20 e 21, diz o seguinte: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João 3, 11 e 12. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, reafirmando aquilo que Jesus já disse: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. Aqui em João reafirma, diz que quem não ama seu irmão a quem vê, como poderá dizer que ama a Deus a quem não vê? E ele cita o texto de Caim. Vocês também conhecem a história. Caim e Abel ofereceram sacrifício ao Senhor, trouxeram as suas ofertas. Deus atentou para a oferta de Abel, e Caim, enciumado, chama seu irmão e diz assim: Abel, vamos ao campo? E lá ele mata Abel. Já aconteceu de você acompanhar o irmão durante um tempo e ele a matar você? Não, né? Não, aqui não. Quando ele chega ao campo, mata a Abel. Isso traz um transtorno no reino espiritual. Porque Deus se move. Nós podemos desagradar a Deus de tal maneira que Deus pode se mover dos céus. Ele veio até o campo falar com Caim, até o local de trabalho de Caim. E ele disse assim: o que é isso que fizeste? Vejam Gênesis 4:10. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Aí está a situação. Quando nós ferimos, magoamos, quando nós matamos de alguma forma
o nosso irmão? Porque essa pergunta que Deus faz a Caim, onde está seu irmão? Ela é uma pergunta filosófica. Ela está perguntando onde você colocou o seu irmão. Em que situação ele se encontra no contexto da sua vida? Onde você inseriu? Você magoou? Você feriu? Você desprezou? Onde está o seu irmão para você? E quando ele diz a Caim que o sangue clama, é porque Abel tinha os mesmos direitos de Caim diante de Deus. O teu irmão ele se tornou herdeiro com você das mesmas promessas e de tudo que Deus tem. Ele tem os mesmos direitos que você, do que eu. Quando nós ferimos esse direito, existe um clamor por vingança. Aqui era o sangue que estava clamando por vingança. Mas glória a Deus pelo sangue do Cordeiro, que ele clama pelo perdão e que aplaca toda a vingança. Porque quando nós ferimos a um irmão, nós damos motivos para sermos castigados. Nós não somos castigados por causa do sangue. Amém, queridos? É tão forte para Deus o relacionamento entre irmãos, que Davi, o homem segundo o coração de Deus, tem um item anotado em 1 Reis 15:5. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias de sua vida, exceto no caso de Urias, o Hitita ou o Eteu. Vocês conhecem também essa história. Davi, numa primavera, não foi à guerra. Os seus soldados disseram: fica no palácio, descansa, nós vamos à guerra. E Davi ficou. Ele ficou no palácio e enviou Joabe. Joabe era o comandante das suas tropas. Joabe foi à guerra e Urias foi com ele. Urias tinha uma esposa que eu imagino seja muito bonita, ou foi muito bonita. Eu vou fazer uma interpretação aqui extensiva da Bíblia, né? Eu imagino que ela era assim, muito voluptuosa, muito extravagante, né? Muito bonita, assim como eu. E ela... Obrigada. E ela, sabendo, ela era uma mulher muito gananciosa. Interpretação extensiva. A gente vê alguns detalhes da personalidade do personagem. Como ela era muito gananciosa, ela pensou: eu gostaria de ter um filho no palácio, de ter um filho herdeiro ali. Ela, sabendo pelo seu esposo que Davi tinha ficado, resolveu tomar banho num rio. As mulheres tomavam banho em rios, elas armavam uma tenda de pano dentro da água e usavam vestes longas, vestes de banho. Mas ela não deve ter posto a tenda, porque ela foi exatamente no lugar que ficava próximo da varanda onde ela sabia que o rei passava. Premeditou. E ela foi lá tomar o banho, ficou esperando até olhar e ver que estava sendo observada. Quando ela viu que o rei a observava, ela usou de todo o seu charme, de todo o seu poder de sedução. Eu imagino que ela começou a se esfregar assim: eu sei que eu sou bonita e gostosa, e sei que você me olha e me quer. Davi, muito bobão, caiu na armadilha. Mandou se informar quem era aquela mulher, mandou trazê-la ao palácio, mesmo sabendo
porque contaram a ele: ela é mulher de Urias, teu soldado. Ele cometeu adultério com Betseba. A Bíblia diz que ela já tinha passado pelos dias da purificação. Então ela sabia que ela estava em período fértil. Ela fez de caso pensado. E obviamente que desse adultério resultou um filho. Ela ficou grávida, mandou avisar ao rei. E o rei disse: puxa, e agora? E agora como eu escondo o meu pecado? Como é que eu posso esconder isso que eu fiz? Aí ele: já sei. Mandou chamar Urias da frente da batalha e disse: vai, descansa em tua casa, deita com tua mulher. Porque o rei pensou: assim vão achar que o filho é dele. Mas ele não imaginava o quão fiel era o seu soldado. Porque Urias não desceu à sua casa. Urias era um homem focado. Ele era um homem que tinha como primeiro lugar na vida dele a conquista do reino. Ele era um soldado aguerrido. E ele era fiel a seus colegas, fiel às tropas. E ele dormiu nas escadarias do palácio. Não foi se deitar com a sua esposa. Portanto, o rei não pôde usar desse artifício. Quando ele soube, ele disse a Urias: fica mais um tempo. Fica mais um tempo aqui. Tentou embebedá-lo à noite, convidou ele para um jantar, pensando que ele, bêbado, desceria à sua casa e se deitaria com a sua esposa. Assim não aconteceu novamente. Ele se deitou com os criados no quarto dos criados. Aí não teve jeito. Aí Urias, para se livrar, Davi, para se livrar do seu pecado, para esconder o seu pecado, ele toma uma atitude drástica. 2 Samuel 11, 14 e 15. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio do próprio Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. E assim foi. Joabe, ele era um homem experimentado de guerra, ele era um homem que sabia das condições, de estratégias. Ele sabia que se ele mandasse os soldados até a porta da cidade, como a cidade tinha altos muros e os arqueiros lançavam flechas, ele sabia que Urias ia morrer ali. E assim ele fez. Ele enviou Urias como Davi tinha pedido, e Urias morreu. Mas olha só o versículo 27. Passado o luto, porque Betseba, a Bíblia diz que chorou pelo seu marido. Acreditem. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. O que nós podemos aprender com toda essa história? Davi era um rei, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós somos reis, nós somos sacerdotes. Mas nós não temos o direito sobre a vida do nosso irmão. Isso desagrada a Deus. Mesmo sendo rei, mesmo sendo sacerdote, você não pode avançar. Esse é o teu limitador. Você vem até aqui. Você pode todas as coisas. Mas contra o seu irmão, não levante a sua mão, porque você está desagradando a Deus. É isso que nós podemos aprender. Esse caso repercutiu na vida de Davi tremendamente. Natã, o profeta, disse assim: Davi, a partir de hoje a espada não vai se apartar da sua casa, e suscitarei o mal de dentro da sua casa. Palavras do Senhor. E ainda disse, no versículo, no 12:12 de 2 Samuel, 12:12, você fez tudo isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel. Israel toda vai saber desse caso, que você está pagando
pelo que fez com Urias. E isso é tão verdade, porque eu lendo esse texto, eu fiz uma ligação com Provérbios. Provérbios 5:2. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral, da mulher adúltera, destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite. Mas no final é amarga como fel, afiada como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Trouxe transtorno à vida de Davi. Davi foi perseguido pelos próprios filhos. Vocês conhecem essa história. E Davi teve ainda Salomão, que governou Israel. Ele escreveu os provérbios e ele escreve ali com conhecimento de causa. Mas você pode estar pensando assim, essa história aí aconteceu no Velho Testamento, não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada com isso, eu não matei ninguém. Ou nós temos algum homicida aqui? Não, né? Eu não matei ninguém. Então vamos ler 1 João 3,15. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então, quantas vezes nós amamos os nossos irmãos, ou quantas vezes nós odiamos os nossos irmãos, e com isso nós somos homicidas. Mas o propósito não é trazer carga de peso, é trazer para nós uma luz aqui. Jesus diz: ama seu próximo. Ama seu próximo como a você mesmo. Nós não precisamos de nenhuma unção especial. Nós não precisamos de um amor especial vindo de Deus. Nós não precisamos que caia algo em nós, espiritual, para nós amarmos os nossos irmãos. Jesus diz: ama como você ama você. Da mesma medida. Assim como você se ama, ame ao teu próximo. Por isso, nós precisamos receber a prostituta dentro da igreja. Nós precisamos receber os homossexuais dentro da igreja. Nós precisamos receber a todos, mesmo que nós não estejamos concordando com eles. Nós precisamos amá-los. Nós precisamos fortalecê-los. Nós precisamos fazer deles um só corpo conosco. E esse é o terceiro ponto, um só corpo. Nós precisamos que eles sejam nossos irmãos, porque esse é o propósito da igreja. Vamos ler João 17, 21 a 23. Isso Jesus está dizendo: por que vocês têm que ser um? Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Para que nós temos a glória? Qual é o nosso propósito em ter a glória? Para que sejamos um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Na minha versão diz assim ainda: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. A unidade traz o amor de Deus. Nós sabemos que a unidade, ela traz a bênção, a vida plena. E quando nós sabemos que somos a imagem e semelhança de Deus, nós devemos adquirir a consciência de que nós não devemos desejar ter só o poder de Deus, ter a glória de Deus. Mas nós devemos desejar ter o caráter de Deus. Nós temos o DNA,
devemos ter o caráter. Não é assim? Os filhos não herdam características do caráter dos pais? Assim tem que ser conosco. Nós devemos desejar agir como Deus, falar como Deus, amar como Deus, ter o caráter de Deus. E isso não é muito alto, já está em nós. É só desenvolver isso, é só trazer isso à existência com a prática. Esses dias nós atendemos um casal, e o casal disse, olha, nós vamos separar. Eu e Gabriel, nós estávamos fazendo esse atendimento. Nós vamos separar mesmo, porque não existe unidade em nós. Nós não fazemos nada junto, nós, a mulher falando, né? Não concordamos com nada. Nós não temos unidade na criação dos filhos, nós não temos unidade na aplicação das finanças, nós não temos unidade nem na hora do almoço, no que nós vamos comer. Nós não concordamos em nada. Passamos a palavra para o marido disse, é isso mesmo. Nós não somos uma só carne. Nessa hora, o meu marido ele é mais manso, eu sou um pouquinho mais... né? Eu falei, olha, então vós sois do diabo. Vós sois do diabo porque Deus não entende essa falta de unidade. Deus não entende que um casal não consiga ser uma só carne. Porque Deus, na sua essência, Ele é 3 em 1. Nós até cantamos essa música aqui. Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho, Ele é Deus Espírito Santo. E eles honram um ao outro, eles amam um ao outro, eles fazem a vontade, eles dão a preferência um ao outro. E eles têm unidade. Se Ele depositou em nós características dele, Ele não entende quando nós dizemos que nós não temos unidade. Para Deus isso não existe, porque Ele sabe o depósito que Ele fez em nós. Ele sabe o depósito que nós temos. Por que nós devemos, como igreja, ter unidade? 1 Coríntios 9, 24, diz o seguinte: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Esse versículo está dizendo assim, todos nós estamos numa corrida. Todos nós. Só que um só vai levar o prêmio. E esse é o corpo de Cristo. Nós não vencemos individualmente. Nós não conseguimos vencer individualmente. Nós precisamos um do outro. E para alcançar o prêmio maior, nós precisamos que o corpo seja unido. Debaixo de um cabeça, que é Cristo. Nós devemos praticar. Falar, só saber de cor os versículos, de nada adianta. Vamos hoje praticar como igreja. Nós estamos aqui, né, em, 2.000 pessoas. Você está com 2.000 próximos. Busque um. E diga, eu quero entrar em unidade com você, no seu pedido, no seu desejo, no desejo do seu coração. Eu quero concordar, eu quero abençoar, eu quero orar com você. Se você ofendeu alguém e tem consciência que ofendeu, procure essa pessoa e agora se limpe e peça perdão. Se você se sentiu ofendido por alguém, e essa pessoa às vezes nem sabe que te ofendeu, procure essa pessoa também e resgate o relacionamento. Nós precisamos, como igreja, praticar o relacionamento de irmãos. Irmãos se perdoam. Não carreguem para casa nada hoje. Deixem tudo aqui. O Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. É na união, é na unidade. E nós queremos praticar isso como igreja. Amém?
não vá embora sem orar com alguém. Ore com alguém. Se precisa pedir perdão, vá até a pessoa e peça perdão. Se você quer receber o perdão, vá até essa pessoa e peça perdão a ela. Porque você só recebe, nós vimos aqui, quando a outra libera. Não vamos deixar que uma coisa pequenininha nos tire da bênção, nos tire do foco do amor do Pai. Amém, igreja? Não carregue mais mágoa, não carregue mais sentimentos ruins dentro de você. Ame a teu próximo, ame a teu irmão. Onde está o teu irmão? Ele está hoje no teu coração, num lugar de honra, ou você colocou ele de castigo? Vamos ser um com Deus, vamos ser um com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. Amém, amados? Deus os abençoe.